forma, de tal maneira que não vamos sair desta casa de oração da mesma forma que aqui entramos. Saímos transformados, purificados, santificados, libertos, nos sentindo muito amados. Mas a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha, na sua vida, o propósito para o qual ela foi enviada. Essa noite de louvor e adoração ao nosso Deus, quarta-feira, o culto ao nosso Deus é a oração pela nossa família. E nós vamos clamar e orar e pedir pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, para que Deus entre com providência nas causas que para nós é impossível, mas para Deus não há impossível. Ele pode todas as coisas, Ele pode transformar essa situação que está trazendo dor e sofrimento para você e para a sua casa. Por isso, comece orando, comece adorando, comece agradecendo ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estarmos em uma casa de oração. Muitas pessoas estão em hospitais, em centros de recuperações, nas penitenciárias, nos lugares onde a depressão, a ansiedade não permite com que ele chegue até o lugar onde juntos, unidos e reunidos adoraremos ao Pai em espírito e verdade. Por isso comece a agradecer. Oh Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque nós estamos aqui. Nada nos impediu de chegar até este lugar, onde juntos, reunidos, em louvor e adoração ao Teu nome, buscamos a Tua face, Senhor, para aprender mais de Ti, a Te conhecer mais, a ter revelação, a ter entendimento e conhecimento e discernimento que vem do Senhor para nossas vidas. Por isso, fala conosco, Pai. Fala através da Tua palavra, Te revela para nós. Não queremos sair da mesma forma que entramos, Senhor, porque diante de Ti tudo se transforma, tudo se purifica, tudo se santifica. E é com amor, temor e uma grande alegria em nossos corações que nós nos posicionamos desta casa de oração, com o coração contrito e arrependido, clamando e pedindo a Sua intervenção em favor da nossa casa, da nossa família. O que seria de nós se o Senhor não tivesse nos escolhido? O que seria de nós se o Senhor não escrevesse, não tivesse escrito o nosso nome no livro da vida? O que seria de nós se não fosse a Sua graça, a Sua misericórdia, o sacrifício do Teu Filho? Estamos em uma semana muito especial, Senhor. Sabemos que não existe uma data específica, mas se o homem colocou no calendário essa semana que se chama Quaresma, que representa a dor e o sofrimento do Teu Filho amado sobre essa terra, mas para a honra e para a glória do Senhor, esse sofrimento trouxe vida, e é por causa desse sofrimento que nós temos vida nele, e nada do que fizemos ou dissermos pode se comparar ao que Ele fez por nós, ao que o Senhor permitiu que Ele fizesse por nós. Por isso nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho, por tudo que Ele passou, por tudo que Ele sofreu. Nós queremos Te agradecer. Com o nosso coração grato, nós queremos Te dar o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe, Senhor. Recebe aí no trono da Tua graça. Recebe a nossa canção em forma de louvor. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos Te cultuar. Nós queremos Te agradecer e Te engrandecer por tudo que temos e somos, em nome de Jesus. E tudo que for feito nessa noite, seja para a honra e para a glória do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós chamamos pela Tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, toma esse lugar. Toma esse lugar, enche esse lugar com a Tua glória.
Só o Senhor tem o poder de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós clamamos por Ti. Vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre este lugar. Toma este lugar como lugar reservado para Ti. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. É verdade, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Do alto da cabeça à ponta dos pés, tudo que temos e somos, nós consagramos a Ti. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti toda a nossa adoração. Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor, estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor, estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. É verdade, Senhor. Só o Teu Espírito Santo sabe como orar. Só o Teu Espírito Santo sabe como interceder por nós. Pois a Tua palavra diz que Ele ora. E a sua oração é como um choro inexprimível. E Ele fala: ah, papai. Ah, papai. E Ele intercede por nós.
porque nós não sabemos como orar, nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor sabe ouvir a oração do teu Espírito, Pai, que clama por nós, que ora por nós. Por isso, ouça, Senhor, a oração do Espírito Santo, pois nós não sabemos como orar, mas Ele sabe, Senhor, Ele sabe. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Faça dessa canção a sua oração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Ah, Senhor, como precisamos de ti, ó Pai, como necessitamos de ti. Queremos mudar, queremos ser transformados. Toca-nos, Senhor, em nossas vidas. Transforma o nosso eu interior. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, nos impede de te adorar na beleza da tua santidade, de te servir de todo o nosso coração, Senhor. Tira tudo, Senhor, arranca, lança fora, destrói, desfaz tudo aquilo que nos impede de acessar o céu, de chegar até o trono da tua graça e de joelhos dobrados, te adorar, te exaltar, te glorificar e aprender a te conhecer cada vez mais. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a nossa vida, eis aqui o nosso coração, eis aqui a nossa mente. Transforma-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor.
Santifica-nos, Senhor. Nós vamos cantar mais um louvor e vamos nos preparar para a palavra de Deus. Santo és tu, Senhor. Santo és tu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, ao olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-lhe um novo coração. Espírito Santo de Deus, nos dê um novo coração, Senhor. Coração igual ao teu. O teu coração é tão maravilhoso, é tão perfeito. Sabemos que não vamos alcançar a perfeição, mas queremos ser homens e mulheres sempre no teu coração. Queremos te entregar as nossas vidas, colocar tudo em teu altar. Te conhecer cada vez mais, aprender mais e mais de ti, Senhor. É o Senhor que precisa de nós, somos nós que precisamos de ti, Senhor. Perdoa-nos pelas nossas fraquezas, pelas nossas humanidades, Senhor, que muitas vezes tem nos impedido de fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que façamos, de cumprir suas vontades e verdades aqui na terra como é no céu. Nós somos tão interesseiros, Senhor. Só queremos as coisas boas que vêm de ti. Nós não queremos aprender a te conhecer como tu és. Mas nos ajude, Senhor. Nos impulsione, nos convença. Pois precisamos aprender a te conhecer cada vez mais. Fala conosco, Senhor. Não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir. Eis aqui a igreja que o Senhor lavou, reuniu, perdoou e amou. E esse amor foi tão grande que hoje nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração contrito, arrependido, buscando a tua face, buscando o conhecimento e discernimento que vem do Senhor. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir.
série de ministrações sobre o poder da cura, né? Muita gente está enfrentando doenças, enfermidades, e nós temos o poder de Deus a nosso dispor, e muitas vezes nós não usufruímos desse poder, desse privilégio que nós temos, a qual Jesus entregou para a sua igreja, através de todo o seu sacrifício, através da sua palavra. Então, Isaías 53, ele fala muito do que Jesus veio fazer. E é isso que nós precisamos aprender. O que Jesus fez que me beneficiou. E por causa de tudo que ele fez, eu tenho o direito de ser curado. Amém? Isaías 53, 1 diz assim: quem creu na nossa pregação, e aqui foi revelada a obra do Senhor, porque foi subido como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito justiça, nem engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Por ele, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. E por isso lhe darei a sua parte com grandes e com poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si pecado de mundo, pelas transgressões, pelos transgressores intercedeu. Então Jesus ele veio com uma função aqui na terra. Mas a melhor e a maior de todas foi nos salvar. Mas o plano de Deus foi completo. Ele não trouxe só a salvação, ele também trouxe a cura, ele também trouxe a libertação, ele também trouxe de volta a presença dele para nós. Antigamente, só quem podia entrar diante de Deus era um sacerdote. E esse sacerdote ele tinha que ter a sua vida íntegra, ele não podia errar em nada. Porque se ele se apresentasse diante de Deus com algum pecado ou alguma iniquidade, ele morreria na hora. Então Deus, não, através do pecado do homem, impediu o homem de chegar até a sua presença. Mas para trazer de volta essa comunhão entre Deus e o homem, ele trouxe o seu filho sobre a terra. E esse filho veio padecer e levar sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. E é isso que nós vamos fazer durante esses dias na nossa campanha sobre cura de doenças e de enfermidade.
saber o que Jesus veio fazer. Porque sem o conhecimento, o povo perece, diz a palavra do Senhor. Porque às vezes a gente ainda diz, Senhor me cura, Senhor me cura. E Ele disse que Ele já levou, então a cura já está em nós. Mas nós precisamos entender como acessar essa cura, como fazer ela se tornar real na nossa vida. E é isso que nós vamos aprender, através da sua palavra. Agora nós aprendemos o que Isaías, há 600 anos, falou sobre Jesus, como Ele viria, o que Ele iria padecer. Tanto é que os teólogos falam que Isaías foi o profeta messiânico, foi o que mais falou sobre a vinda de Jesus, foi o profeta Isaías. E uma das falas dele vai justamente na crucificação, que quando Jesus veio e tomou sobre si as nossas doenças, cada açoite que Ele levava, cada chicotada que Ele levava, era uma doença que Ele estava levando no seu corpo. Vamos imaginar algo. Quem já teve um filho normal sabe o que é uma dor de parto. Quem já teve uma dor de dente sabe o que é uma dor de dente. Quem já teve uma dor de barriga sabe o que é ter uma dor de barriga. Quem já teve um câncer sabe o que é passar pela dor do câncer. Então todas as dores foi sobre o corpo de Jesus. E ela não foi para ressuscitar, ela foi para a morte. Porque naquele momento que Ele estava passando por aquele sacrifício, Ele ia para onde? Ele ia para a morte. Ele iria para o vale escuro e frio, aonde a morte estava. E juntamente com os seus sacrifícios, todas as suas sequelas pelos açoites, era uma doença que Ele estava levando. Então aquelas doenças, elas estão ali, elas estão na morte, elas foram entregues naquela cruz. Mas por que a gente ainda sente os sintomas? É justamente isso que a gente vai aprender. Por que a gente ainda sente sintomas das doenças? E nós vamos aprender à luz da palavra. A gente já aprendeu o que Ele levou sobre si, e agora nós vamos aprender como nos livrar dela. Mateus 8, 16 e 17. Mateus 8, 16 e 17. Amém? Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Então aqui Jesus testifica do que Ele veio fazer, pelo poder do quê? Da palavra. A palavra de Jesus é que fez aquelas pessoas serem libertas e as doenças saírem dos corpos daqueles que estavam sob o domínio dela. Então existe mistérios nessa fala de Jesus, quando ele diz que apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou os que estavam doentes. A palavra é a palavra que nos liberta, que nos cura e que nos sara. Por isso que nós temos que aprender o que diz a palavra. Não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, é a palavra de Jesus. Porque o nosso adversário não quer que a gente conheça o poder da palavra? Porque o nosso adversário faz com que a gente se distraia, com que a gente gaste tempo com qualquer coisa, menos em conhecer a palavra. A palavra é o poder de Deus em nós. É a palavra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro
24. Olha Pedro falando mais uma vez sobre o que estava escrito em Isaías, que está escrito em Isaías. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles vocês foram sarados. Então, cada açoite, cada sacrifício que aquele homem chamado Jesus Cristo levou, era uma ferida, era uma doença que ele estava levando sobre si. Ele não vai levar, ele já levou. Ele não vai levar, ele já levou. Mas eu preciso conhecer a palavra, porque foi com a palavra que ele curou e libertou os endemoniados. Lucas 4,40. Lucas 4,40. Glória a Deus. Amém? Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era Cristo. Todos que foram até Jesus foram curados, todos. O que nós precisamos fazer? Levar as pessoas até Jesus. E como é que se leva as pessoas até Jesus? Através da palavra. Jesus é a palavra. Então, quando você faz uma convocação para que as pessoas venham receber o poder de ser livres das doenças e enfermidades, isso não quer dizer que é o pastor, que é o irmão que está ali ministrando, vai fazer alguma coisa. Não, quem vai fazer é Jesus. Na hora que a pregação está acontecendo, é Jesus passeando no nosso meio. Porque se ele é a palavra e a palavra está sendo pregada, então naquele momento Jesus está conosco. E o poder da palavra vai curar. O poder da palavra vai curar. Porque ele já levou a doença, ele já levou a enfermidade. Mas ele pode tirar todos os sintomas que ainda insiste dizer que você está doente, que você está enfermo. E é através da palavra que você tira, fica livre dos sintomas, das doenças e das enfermidades. Todos que foram até Jesus, todos que foram até Ele. Se você veio, creia que você vai sair daqui sem nenhuma dor, sem nenhum sintoma, porque todos que foram, Ele não fez acepção de pessoa, Ele não faz acepção de pessoa. Até hoje, todos que vierem até Jesus sairão curados e libertos de qualquer sintoma que o nosso adversário possa dizer que ainda existe sobre o seu corpo físico e sobre o seu corpo espiritual. Tiago, capítulo 5. Tiago 5. Tiago 5.
Tiago 5:13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se alguém está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. E alguém de vocês está doente, chame o presbítero da igreja e este faça a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Existem 3 formas aqui representadas à luz da palavra: alegria, sofrimento e doença. Para todos ele deu a solução. Para todos esses sintomas aqui, Deus deu a solução. E muitas vezes nós não fazemos como Jesus está falando. Ele já levou as doenças, todos que foram até ele foram curados. Então agora é a nossa parte. É aquele que está à frente da obra que vai fazer o que está escrito aqui: colocar as mãos sobre os doentes, eles serão curados através da unção com óleo em nome de Jesus. E se ele tiver cometido pecado, porque na hora o Senhor pode revelar se aquela doença é uma doença física ou espiritual, se é um pecado que está oculto e aquela pessoa precisa confessar. Então naquele momento Deus vai fazer o seu mover acontecer para detectar a causa daquela situação. Porque diante de Deus nada fica oculto, tudo se revela diante de Deus. Basta que a gente esteja no centro da sua vontade, porque Ele vai revelar o que está oculto para que aquela pessoa seja liberta. Então a palavra de Deus, ela tem todo o conteúdo necessário para a gente receber livramento, cura, libertação e transformação. O que muitas vezes nós não fazemos é nos apropriarmos de tudo isso. Quantas pessoas estão doentes ou enfermas? Não tem muitas? Quantas estão aqui? Todos foram até Jesus. Só teve um que foi levado, que foi aquele que desceu pelo telhado. Mas o resto, todos foram até Jesus. E o que é que a gente tem feito? Ora por mim. Ora por mim, ora por mim. Porque existe algo muito grave na cura, que nós vamos ver agora. João 11:41. Não, não é João, é João depois. Vamos lá para Lucas 17. Depois a gente volta para cá. Lucas 17.
Lucas 17, 11. Amém? De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E ao ver Jesus disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se, a sua fé salvou você. O que é mais importante, a gente ser salvo ou a gente ser curado? Ser salvo. Mas as pessoas só estão buscando Jesus por interesse. Só estão buscando a Ele para ser curado, para ter prosperidade. Não que Ele não queira isso para nós, Ele quer. Mas além de querer tudo isso para nós, Ele quer nos salvar. Porque, como diz Ele, através daquele homem que estava juntando riqueza, que Ele disse: para que tu está juntando tudo isso se amanhã não te pedir a tua alma? Então a gente está tão preocupado com outras coisas. Estamos deixando de nos preocupar com o mais importante, que é a nossa salvação. Todos foram curados. 10 foram curados. 9 esqueceram Jesus. Ora por mim. Pede para o pastor orar. Mas ninguém vem até Jesus para ser curado por Ele, para ser transformado por Ele. E Ele quer curar, transformar, salvar. Porque o dia que Ele vier, não terá mais tempo de você dizer: Jesus. Ele vai dizer: apaga-te de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque quando era para a gente buscá-lo, para a gente conhecê-lo, a gente rejeitou. E é isso que é mais triste. Que o abençoador é maior e melhor do que a bênção, mas a gente quer mais a bênção do que o abençoador. Que a gente possa refletir sobre isso. Que a gente possa amar a Ele sobre todas as coisas. E não deixar que nada atrapalhe o que nós temos para fazer para Ele. Pois Ele merece de nós o melhor. Agora sim, João 11. Uma frase muito conhecida de Jesus. É algo que nós vamos aprender também acerca da cura. Quando Ele fala para o Pai: João 11, 41 ao 42. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouves, e sei e sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que Ele não pediu: Pai, cura ou ressuscita Lázaro. Não, Ele falou aquilo que o Pai queria que Ele falasse. Ele não precisou pedir nada para o Pai, porque tudo que Ele estava fazendo era pela vontade do Pai. Tudo que nós estamos fazendo à luz da palavra, Deus vai testificar. Por quê? Porque Ele é o maior interessado de ver a sua palavra se cumprir na nossa vida.
porque só assim daremos testemunho do poder dele, que foi o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo poder que cura, que salva, que liberta e que transforma. Jesus ele não disse: Pai, derrama uma unção de cura. Não, ele agradeceu, porque ele sabia que aquele propósito nas mãos de Deus ia glorificar o nome dele, ia glorificar o nome do Pai. E é assim que nós temos que fazer. Senhor, eu te agradeço porque eu já estou curado. Senhor, eu te agradeço porque a tua palavra diz isso. Eu já estou curado, eu tomo posse dessa cura. Eu estou com sintoma, eu vou chamar o irmão, ele vai colocar a mão com óleo sobre o meu corpo e essa doença vai ter que sair. Porque está escrito. Você acha que é possível um monte de caveira voltar a ser um corpo físico? Pois é. Aos olhos do mundo é impossível, mas aconteceu pelo poder da palavra. Quando Deus disse para Jeremias, para Ezequiel: profetiza, filho do homem. Profetizar é o que? É falar a palavra de Deus. Não é falar a nossa palavra, é a palavra de Deus. Foi Deus que disse: pode fazer um grande exército desses ossos. Ele disse: tu sabes, Senhor. Ele disse: então profetiza. E quando ele começou a falar, os ossos começaram a se juntar, parte com a sua parte, e formaram um grande exército, pelo poder do que? Da palavra. Então nós precisamos tomar posse da palavra. Nós precisamos guardar a palavra no nosso coração e viver de acordo com ela. Para a gente encerrar, aí mesmo em João 14. João 14, 9 em diante. Amém? Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê é o Pai. E como você diz, mostre-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu digo a você, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. E em verdade lhe digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus disse que nós vamos fazer coisas maiores do que essas que Ele fez, porque Ele já estava indo, mas nós estamos aqui. E tudo que pedimos em nome de Jesus, quer dizer, com propósito, pela vinda dEle. Porque Ele diz assim: tudo que pedirem em meu nome, é tudo que pedirem de acordo com a palavra que Ele fez acontecer sobre a terra. Porque hoje qualquer coisa em nome de Jesus, em nome de Jesus, já virou um bojão na boca do povo. Em nome de Jesus, tudo é em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus é de acordo com aquilo que Ele fez. O nome de Jesus é com aquilo que Ele realizou sobre a terra. Aí sim, você pode usar o nome dEle, que aquilo que Ele fez vai acontecer, porque é a verdade dada para Ele, por Ele, para nos abençoar. E é por isso que Ele diz: e tudo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai vai fazer. Porque tudo que Ele veio fazer, Deus assinou embaixo e disse: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Se está escrito, ninguém pode apagar. Se está escrito, ninguém pode mudar. O que Jesus fez foi consumado naquela cruz. Aí no seu lugar, comece a agradecer. Agradeça
por tudo que Ele fez, pela cura, pelo livramento, pela libertação que Ele já deu para você, que Ele está dando para a sua família, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Como nós vimos, Elias era um homem igual a nós, cheio de falhas, cheio de defeitos, mas quando ele orou, a oração que ele fez aconteceu. Então a mesma coisa é conosco. O que nós orarmos de acordo com a palavra de Deus vai acontecer. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus. Outras pessoas, Pai, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, estão enfrentando dificuldade, adversidade, doenças e enfermidades. E nós queremos levá-los até a Tua presença. Assim como foi no passado, nós queremos levá-los até a Sua presença. Sabemos que muitos precisam vir diante de Ti, porque assim como foi na época de Jesus, é hoje. As pessoas têm que vir buscar, as pessoas têm que aprender, as pessoas têm que se preocupar em vir até a Tua presença, porque é melhor ser salvo do que ser curado. Porque a salvação, Pai, nos levará para perto de Ti e nos dará do lago de enxofre e fogo, aonde nunca se apagará. E nós ainda não entendemos que o inferno é real. E que o Senhor não preparou esse lugar para nós, foi para Satanás e seus anjos decaídos. Por isso nos ajude, Pai, a entender, a compreender que não é só uma bênção que nós precisamos buscar, mas principalmente o abençoador, principalmente a face do Senhor e a conhecer-te cada vez mais e a exercer o nosso chamado com zelo, com amor, temor e alegria. Por isso, Pai, em nome de Jesus, da mesma forma como foi descrito pela Tua palavra, diante de Jesus os demônios saíam e os doentes eram curados. Que assim aconteça no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, porque é Jesus, que é a palavra que está aqui para libertar e curar os endemoniados e enfermos. Se existe no nosso meio, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, alguém oprimido pelas obras do nosso adversário, ou por alguma doença e enfermidade, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, por tudo que Ele falou e fez, nós declaramos no físico e no espiritual que esse espírito de doença e de enfermidade não vai prevalecer, não vai permanecer dominando nenhum da nossa casa, nenhum da nossa família, em nome de Jesus. Toda opressão, toda maldição, toda influência do nosso adversário cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, nós ordenamos, assim como Jesus usou o poder da sua palavra, expulsou o demônio e curou os doentes e restaurou os enfermos. Nós, pelo poder e autoridade que há no seu nome, nós agimos da mesma forma e nós ordenamos agora que todo esse mal, toda essa obra do mal, todo o levante do mal, todo o ataque do mal contra nós e contra a nossa casa não vai prevalecer, não vai permanecer, porque pela unção com o óleo, o Senhor agora libera sobre as nossas vidas uma unção, Senhor. E assim como foi com Jesus, que Ele saiu curando e libertando os enfermos, pela imposição de mãos, Senhor, pela unção com o óleo, da mesma forma como Ele fez, nós fazemos agora, e nós ordenamos que nenhum mal ficará sobre nós, nenhum mal ficará sobre a nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, como fez Jesus, nós fazemos agora. Nós te agradecemos pela cura
pela libertação do seu povo. Porque Jesus agiu de acordo com a sua vontade e falou as suas verdades para abençoar seu povo. Nós falamos a sua palavra, a sua verdade, para abençoar seu povo. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, pela cura, pela libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você que tem uma oferta, você que tem seu dízimo, você que nada tem, apresente sua vida, seu coração, apresente seus projetos, seus planos. Eu sempre digo, ninguém é dizimista para ser abençoado. Nós somos dizimistas porque somos abençoados. Porque ninguém pode dar daquilo que não tem. Então, se você não tem, se você precisa de uma porta de emprego, se você precisa de algo para receber, para poder abençoar a obra do Senhor, esse é o momento de você fazer a sua oração. Querido Deus, amado Pai, como muitos falam, o Senhor não precisa de dinheiro, é verdade, mas a obra do Senhor precisa. Porque tudo que temos aqui é por dízimo e oferta. Todos os benefícios, meu Pai, que nós usufruímos em uma casa de oração, é dízimo e oferta. E nós queremos ir além. Nós queremos ajudar os órfãos, as viúvas, Senhor. Fazer ação solidária para que outras pessoas sejam abençoadas, como nós temos sido. Obrigada por todo o amor, todo o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Obrigada por não deixar-nos faltar nada, suprir todas as nossas necessidades. E como disse Abraão, Tu és o nosso Deus provedor. O Senhor vai prover em nome de Jesus. Por isso nós já te agradecemos por tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles graça e paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, amém. Pai querido, Pai amado, da mesma forma te apresentamos os pedidos de oração. Pessoas, Senhor, com o coração contrito, arrependido, colocaram diante da Tua presença aquilo que para eles é uma necessidade. Mas só o Senhor conhece o som da mente e o coração. Só o Senhor sabe a forma e a maneira de agir. Por isso é que colocamos diante de Ti os pedidos, as fotografias, os nomes aqui apresentados. Faz a Tua obra, Senhor. Age poderosamente na vida de cada um deles, transformando, curando, sarando, libertando e fazendo aquilo que for da Sua vontade. Pois nós cremos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Da mesma forma, Senhor, nós te apresentamos a nossa nação através da bandeira, a qual ela representa, Senhor, todo o povo brasileiro, de norte a sul, leste a oeste, centro-oeste, sudeste, nordeste, toda a região brasileira nós colocamos diante da Tua presença, porque sabemos que é só o Senhor que pode fazer mudar a nossa história, o estado a qual nós vivemos hoje. É só o Senhor que pode mudar o que precisa ser mudado. O Senhor pode usar homens e mulheres, pode e vai usar. Por isso nós clamamos, nós pedimos a Sua intervenção em nosso favor, na nossa política, na nossa sociedade, nas nossas famílias, meu Pai, nas nossas casas de oração. Nós clamamos pelo Teu poder, pela Tua glória, pela manifestação da Tua unção sobre a nação brasileira. Derrama óleo, Senhor, despedaça o jugo, transforma o que precisa ser transformado, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E nós queremos declarar do físico e do espiritual: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é
voz, agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Sexta-feira nós vamos ter um momento de oração, às 3 horas da tarde. A oração da hora nona. Se você puder vir, será um momento impactante, onde estaremos aqui aos pés da cruz, agradecendo por tudo que Jesus fez. Sabemos que nós não vamos adorar nem cultuar uma cruz, porque isso aqui só é um símbolo do maior sacrifício que alguém poderia fazer. Mas, representativamente aqui, nós queremos agradecer por essa cruz e o sacrifício que nela o Senhor fez ao levar os nossos pecados, as nossas doenças e as nossas enfermidades. No domingo estaremos aqui celebrando o domingo da Páscoa, na ceia do Senhor. Nós vamos mudar, a nossa Santa Ceia será no domingo, é sempre no segundo domingo, mas como é Páscoa, nós vamos anteceder e vamos celebrar o domingo de Páscoa. Então não falte também, será um momento maravilhoso. E será o encerramento, da série de ministrações Quem Eu Sou. Então será algo abençoador da parte do Senhor para nossas vidas. Agora agradeço a Deus por esse momento que juntos passamos aqui. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos em uma casa de oração, ouvindo a Sua palavra, recebendo o poder que vem do alto, porque é esse poder que despedaça o jugo, esse poder que transforma a nossa vida, que nos dá a liberdade que precisamos para viver uma vida gloriosa no Senhor. Obrigado por nos escolher, obrigado por nos chamar de filhos, obrigado por escrever o nosso nome no livro da vida, Senhor, obrigado por ter entrado na nossa casa, ter alcançado a nossa família. Nada do que fizermos ou dissermos pode se comparar ao que o Senhor fez por nós. Mas antes que eu me esqueça, estenda suas mãos para a sua casa, em direção ao seu lar, o lugar onde você repousa, descansa, o lugar onde você tem comunhão com a sua família. Pai querido, Pai amado, nós estendemos as nossas mãos, porque sabemos que existe poder nas nossas mãos, pela unção com o óleo que já foi derramado, e nós declaramos no físico e no espiritual que nós e a nossa casa te serviremos ao Senhor. Nós e a nossa família viveremos para honrar e glorificar o Senhor. Toda força, poder e domínio do mal que estiver agindo dentro da nossa casa não vai prevalecer, não vai permanecer. Se existe algum espírito oculto, algum guardião, algum espírito que tem tentado roubar, matar e destruir, que em nome de Jesus, os anjos do Senhor arranquem do menor ao maior, para sair de dentro da nossa casa, não agir mais contra a nossa família, trazendo doenças, enfermidade, vício, farra, bebedeira, prostituição, moralidade, adultério, fornicação, rebeldia, desobediência, idolatria e todo engano, mentira, trapaça, miséria, dificuldade financeira, que toda obra do mal, toda maldição, que seja retirada, que seja destruída, que seja desfeito, em nome de Jesus. Porque nesse nome há poder, nesse nome há autoridade, nesse nome há unção. E Ele mesmo disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez, porque Ele já estava se preparando para subir para a glória com o Pai. Mas nós estamos aqui, e no poder que há no Seu nome, nós declaramos no físico e no espiritual, que a nossa casa é um pedacinho do céu, onde o Espírito Santo tem prazer de ficar e habitar. Por isso, Pai, nós te agradecemos pelos livramentos, pela proteção, pela ajuda, por demarcar o nosso território como um território seu, propriedade sua, lugar onde o teu Espírito Santo permanecerá não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite abençoada, sono tranquilo e reparador, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de favor que nós não merecemos. Permaneceremos não só hoje, mas sempre na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz, graça e paz, e viva Jesus!